Fala galera, tudo bom? Tiuli aqui na área, pro Chama Tiuli, hashtag 69. Esse é o primeiro Chama Tiuli do ano e eu guardei algo muito interessante aqui para vocês que a gente vai ver logo depois da vinheta. Vem comigo! Fala galera, seguinte, hoje, primeiro Chama Tiuli de 2021, a gente vai entregar aqui conteúdo pesadíssimo baseado na pergunta do Marcos Alexandre. Marcos Alexandre falou assim: Tiuli, fala aí todos os indicadores que você usa na hora de analisar uma empresa. E aí a lista é grande, então basicamente a gente vai dedicar esse Chama Tiuli, hashtag 69, só para descrever os indicadores e te ensinar aqui todas as fórmulas, perfeito? Então, vamos começar baseado nos 3 relatórios principais que a gente recebe de uma empresa de capital aberto. É o DRE, é o balanço patrimonial e é o fluxo de caixa da empresa. Vamos começar pelo DRE. Primeiro indicador que eu calculo ao ver o DRE, gente, é a margem bruta. E a margem bruta, ela é muito fácil de ser calculada. Você pega o lucro bruto e divide pela receita operacional líquida. E aí já começa a primeira casca de ovo. Cabelo na casca de ovo. Por que é importante e por que tem um pelo na casca de ovo aí? Primeiro é importante porque a margem bruta ela vai determinar se a empresa ela está conseguindo controlar os custos e está conseguindo manter o seu markup. Sabe quando a gente fala lá com aquelas pessoas que têm franquia, loja no shopping, elas falam do markup? É o seguinte, vamos dizer que eu compro algo por R$100 e eu venda aquilo por R$300. A minha marcação é de 3 vezes. Isso quer dizer que a minha margem bruta vai ser de aproximadamente 66%. Se no ano seguinte a empresa começa a ter uma margem bruta de 50%, quer dizer que o custo aumentou e ela não conseguiu repassar isso para os clientes. E é isso que a gente olha para as empresas quando elas são líderes de market share e a gente quer saber se ela consegue repassar a inflação para os seus consumidores. Perfeito? Então, um outro detalhe nesse indicador é o seguinte, que a gente não pega a receita bruta, a gente pega a receita operacional líquida. O que é a diferença entre esses dois? A receita bruta, ela lida com descontos e impostos que incidem na receita, como PIS e COFINS, perfeito? A gente, quando analisa as empresas da Bolsa, a gente só olha para as empresas a partir da receita operacional líquida. E aí, qual é o segundo indicador que a gente trabalha na hora de olhar o DRE? É a margem operacional. Se a margem bruta a gente falava de custos, a margem operacional ela vai envolver tanto custos, mas também despesas. As despesas têm origens em despesas com vendas, despesas administrativas, despesas com reestruturação e também pesquisa e desenvolvimento. Nas empresas que a gente trata aqui no Brasil, basicamente o que vai aparecer no teu relatório é a despesa de administração, despesas de vendas e depreciações em geral, perfeito? E aí, a partir disso, a gente vai ter o lucro operacional, que a gente vai comparar com a receita operacional líquida. E essa é a segunda fórmula aí que a gente traz para você nesse Chama Tiuli, hashtag 69. A gente também tem mais uma margem importante, que é a margem líquida. A margem líquida vai trabalhar o lucro líquido em comparação com a receita operacional líquida. Toda essa conta, ela se refere à remuneração dos acionistas. Se a gente tem financiando a empresa tanto acionistas como credores, a gente, quando mede o que vai ser distribuído para esses dois grupos, a gente olha aí para a margem operacional. Mas quando a gente cai na margem líquida, a gente só fala da remuneração dos acionistas, beleza? Mas não acaba por aí, porque agora a gente vai conectar tanto o DRE com o fluxo de caixa da empresa, porque esse terceiro relatório, o fluxo de caixa,
ele tem lá números importantes como depreciação e amortização. Com isso, a gente soma no EBIT e a gente conhece uma sigla bastante famosa aí, que é o EBITDA, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation e Amortization, tá? Esse EBITDA, gente, é a geração de caixa bruta da empresa, que na hora que a gente está olhando para uma empresa bastante endividada, a gente consegue entender quanto que ela gera de caixa para pagar tanto empréstimos, mas também impostos para pagar reposição de ativos, uma vez que a depreciação ela é uma diminuição do lucro, mas não significa saída de caixa. Ah, Túlio, eu não consigo entender esse conceito. Explica pra gente. Seguinte, sabe quando você compra um carro na concessionária e só de tirar ele da concessionária ele já vale menos? Aquilo não foi uma saída de caixa do teu bolso, mas aquilo diminuiu a tua riqueza, porque você comprou um carro novo e agora ele é usado. As pessoas não vão pagar, em geral, um prêmio sobre um carro usado, perfeito? Pode até acontecer isso num modelo raro, numa marca bastante exclusiva, mas isso não é normal. E aí a gente consegue, a partir disso, calcular a margem EBITDA. A margem EBITDA, a gente vai pegar o EBITDA e vai comparar com a receita operacional líquida, perfeito? Galera, esses indicadores, eles vão medir a capacidade que a empresa tem de vender os seus produtos e gerar algum tipo de retorno, tá? É claro, a gente está olhando no final das contas para a margem líquida, porque eu, assim como eu imagino que você também seja, eu sou um acionista minoritário, eu não tenho uma alçada muito grande na empresa. Então, eu quero saber o que ela vai pagar de lucro para os seus acionistas minoritários, perfeito? Agora, a gente já falou de, basicamente, os indicadores mais importantes na DRE. Eu vou trazer agora alguns indicadores baseados no balanço patrimonial. E eu vou começar com aquele que, para mim, é o mais importante quando a gente olha para o nível de solvência da empresa, que é a liquidez corrente. A liquidez corrente, gente, ela mede a capacidade que a empresa tem de cumprir as suas obrigações no curto prazo. Isso porque a gente vai pegar o ativo circulante, que são todos os direitos de curto prazo que a empresa tem, e a gente vai fazer uma razão automaticamente com todas as obrigações de curto prazo que a empresa tem, representada pelo passivo circulante. Então, a liquidez corrente vai ser ativo circulante dividido sobre passivo circulante. Cada setor vai ter uma dinâmica própria disso. Por quê? Algumas empresas precisam de maior liquidez, algumas empresas não precisam tanto. Por isso que, antes de tudo, compare os indicadores entre setores, tá? Por exemplo, empresas de concessão, empresas de transmissão de energia elétrica vão precisar de uma liquidez corrente menor do que empresas de varejo, empresas de construção. Falar em empresas de construção, toma muito cuidado, porque empresas de construção têm imóveis, têm apartamentos, têm casas prontas no seu ativo circulante. Só que normalmente esse tipo de ativo ele é contabilizado como um ativo permanente nas outras empresas, tá? Isso pode gerar algumas confusões na hora de analisar. Vamos partir para o segundo indicador aqui no balanço patrimonial que eu acho importante de você analisar, é o capital de giro. Ele é basicamente a mesma informação que a gente tem ao falar da liquidez corrente, mas a gente calcula de uma maneira diferente. A gente vai pegar o ativo circulante e vai subtrair do passivo circulante. Esse valor vai ser o que a gente chama de capital de giro, e se algum dia você encontrar uma empresa que ela tem um capital de giro maior do que o seu valor de mercado, comece a aprofundar os estudos nessa empresa, porque pode parecer uma grande oportunidade. Claro, você tem que tomar cuidado com essas empresas que nem eu falei de construção, que podem ter algumas diferenças na hora de calcular o capital de giro, mas isso sim pode ser uma grande oportunidade para você, perfeito? Vamos falar de um outro indicador que agora vai ser relacionado ao endividamento.
Eu vou falar do endividamento líquido sobre o patrimônio líquido, que basicamente fala de todas as obrigações financeiras líquidas que a empresa tem e compara isso com todo o aporte que os sócios fizeram nesse empreendimento em termos contábeis. Então a gente vai pegar empréstimos de longo prazo, vai somar com empréstimos de curto prazo e a gente vai subtrair todo o caixa e aplicações financeiras. Por quê? Aí a gente vai conseguir o endividamento líquido dessa empresa. A partir do endividamento líquido, a gente vai entender quais são as obrigações que os sócios têm com os credores. E a gente vai fazer uma comparação com relação ao que os sócios aportaram em termos de capital nessa empresa. Perfeito? Algumas empresas, como de concessão, empresas com uma demanda mais inelástica, com uma receita mais previsível, vão suportar um maior nível de endividamento com relação ao seu patrimônio líquido. Quando a gente olha para empresas de energia elétrica, empresas de saneamento, empresas de concessões rodoviárias, elas vão apresentar um indicador mais alto do que o normal. Mas isso não significa que a gente tem que aceitar isso de braços cruzados. A gente pode criar um filtro de liquidez. Eu não gosto de investir em empresas com mais de 150% de endividamento líquido quando comparado com o patrimônio líquido, perfeito? Isso é uma regra absoluta? Não, eu só estou te dando aqui uma luz do que eu penso, mas você tem que aprender a tomar as suas próprias decisões, perfeito? Com isso, gente, a gente já falou de saúde do negócio a partir das margens, a gente falou de nível de solvência a partir da liquidez, a gente falou de endividamento a partir da dívida líquida sobre o patrimônio líquido. Vou entregar aqui mais um indicador de endividamento que é importante para você. Você vai pegar todos os empréstimos de curto prazo e vai comparar com todos os empréstimos totais. Então, olha só, pega empréstimo de curto prazo e divide por empréstimos de curto prazo mais empréstimos de longo prazo. Com isso, você vai entender qual é o grau de vencimento desses empréstimos. E o importante é que você entenda que quanto mais distante o vencimento dos empréstimos estiver, mais seguro é para sua empresa. Vamos imaginar aqui um caso hipotético. Eu devo R$1 bilhão a partir da minha empresa. Só que 900 milhões estão vencendo no curto prazo e 100 milhões no longo prazo. Eu preferia muito mais se eu tivesse vencendo 100 milhões no curto prazo e 900 no longo prazo. É isso que você tem que olhar. Porque às vezes, se o mercado financeiro estiver numa crise e a empresa não conseguir postergar o vencimento dessas dívidas, é o que a gente chama de rolagem das dívidas, a empresa ela pode se tornar insolvente. Perfeito? Então, analisa aí o prazo de vencimento do endividamento, que isso também conta na hora de você avaliar a empresa, perfeito? Vamos agora falar de um indicador de performance e eu vou trazer aqui o indicador que eu gosto de olhar mais na hora de analisar instituições financeiras, que é o retorno sobre o ativo. Por que eu gosto de olhar esse indicador na hora de analisar a rentabilidade dos bancos? Porque os bancos, eles usam o dinheiro como matéria-prima. Então, do mesmo jeito que para uma siderúrgica o aço é matéria-prima, para os bancos, dinheiro é matéria-prima. E aí, eles usam uma ferramenta de alavancagem. Para cada um de patrimônio, vamos dizer que ele vai ter 5 de dinheiro de terceiros. Então, para eu comparar bancos de uma maneira geral, sem levar em conta a sua alavancagem, eu vou calcular o lucro líquido sobre o ativo total, porque aí independe se é dinheiro de terceiros ou é dinheiro próprio. E aí, aquela empresa que tiver o maior retorno sobre ativos, ao meu ver, vai se mostrar mais interessante para eu aprofundar os meus estudos. Perfeito? Então, pega essa dica aí, que essa dica é pesada do Tiuli. Vamos para outro, mas agora para aplicar em geral a empresas. Eu vou falar do ROI, Return on Equity, retorno sobre o patrimônio líquido, como é dito em português. Ele vai pegar o lucro líquido da empresa e você vai comparar isso com o patrimônio líquido do ano anterior, ou você pode fazer uma média entre o patrimônio líquido desse ano e do ano anterior. Por quê? Porque todo o lucro
do ano corrente, ele foi construído baseado no patrimônio líquido final do ano passado, perfeito? Então, por uma questão de coerência, a gente costuma calcular. Não tem certo e errado, tem que fazer dessa maneira ou da outra. O importante é que você compare coisas proporcionais. Ou seja, se você calculou de um jeito para uma empresa, compare outra empresa usando a mesma metodologia de cálculos, perfeito? Uma outra coisa que eu gosto de falar agora vai ser relacionado ao fluxo de caixa com a DRE, que é o seguinte: muitas empresas pagam muitos dividendos, só que a gente não sabe se isso é sustentável ao longo do tempo. E é por isso que é importante a gente calcular o payout. O payout, gente, vai mostrar com relação ao lucro líquido quanto que foi pago para os acionistas como remuneração. E aí aquelas empresas que têm um payout acima de 100%, elas não têm sustentabilidade na distribuição dos seus recursos para os acionistas. Como é que a gente calcula isso? A gente vai pegar lá no fluxo de caixa dividendos pagos e a gente vai comparar isso com o lucro líquido. E aí, caso isso seja menor que 100%, tá ok. Caso não, a gente abre o nosso olho para entender se isso é sustentável ou não. Tchuli, acabaram aí os indicadores? Não, tem muito mais indicador. Tem muita coisa que você precisa aprender, só que eu não sei se dá tempo. Vamos ver aqui com a nossa cameraman, Tia Rai, quanto tempo tem de vídeo aí, Tia Rai? 6 minutos. Tem 6 minutos, 16. Então... 16 minutos? Caraca, o tempo voou, Tia Rai. Galera, vou aqui soltar um último indicador importante para você. Esse indicador, você pode até criar carteiras baseadas nele para escolher as suas ações, tá? Você vai pegar o Enterprise Value e vai dividir pelo lucro operacional. Para quem não sabe o que é Enterprise Value, você vai pegar o endividamento líquido e você vai somar com o valor de mercado. Como é que eu acho o valor de mercado? Pego o número de ações, multiplico pela cotação. Então, o Enterprise Value vai ser o dinheiro dos acionistas mais o dinheiro dos credores. E a gente vai comparar isso com o quê? Com a remuneração dos acionistas mais dos credores, que é o lucro operacional. A gente vai procurar comprar as empresas com a menor relação Enterprise Value e EBIT. Elas, em agregado, tá? Em grupo, vão gerar uma rentabilidade maior do que vários outros indicadores. Dá para a gente formar carteiras dessa maneira. Eu quero te ensinar como, só que você precisa dominar esses indicadores que eu te disse antes, perfeito? Galera, esse aqui foi o Chama Tchuli, #69. Muito bom começar esse ano de 2021 soltando essa pedrada de conteúdo, que eu sei que ela vai erguer várias carteiras de sucesso, vai trazer muita prosperidade para você e é só o começo. Beijo grande, contem comigo para 2021. Não esquece de se inscrever no canal. Lembra da minha aposta com o Pablito, gente? Beijo grande.